Boa noite, família abençoada. Boa noite, meus amados, paz e bem. Dia 6 de novembro, o Evangelho está em São Lucas, capítulo 15, versículos do 1 ao 10. E eu convido você a chamar o Espírito Santo, Espírito da Verdade, que tira os pensamentos vãos, desordenados e estranhos da nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate e sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena de Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros e com muita alegria chega na sua casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo. Encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo assim, haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Meus amados, as parábolas narradas por Jesus respondem à crítica daqueles que consideram justos e cheios de méritos, enquanto esses que julgam e condenam, Jesus o que? Perdoa, acolhe, né? É isso que Jesus faz. E também, meus amados, todas essas afirmações de Jesus nasceram de uma resposta dele. E qual é essa resposta? Por quê? Os fariseus é que estavam julgando Jesus. Por que estavam julgando Jesus? Porque Jesus tinha uma predileção pelos pecadores, né? Mas eles não entendiam que era uma predileção pelos pecadores, mas não é que ele apoiava que aquele cara lá, o pecador, esse cara aqui, continuasse pecando, né? Não é isso. Jesus nunca acolheria o pecado, né? Ele acolhe o pecador, não o pecado. Então, meus amados, nós
como pecador, temos que o quê? Abandonar o nosso pecado. Só assim eu e você podemos ser salvos. Podemos conseguir continuar seguindo o caminho, né? E ele diz, sigam-me, né? E eu digo para vocês, sigam Jesus, né? Entra Tiago, entra Daniel, eu não sei quem está aí, né? Entre no caminho da santificação. Encontre Jesus, tenha um encontro pessoal com Ele. Isso é muito importante, porque quando você tem esse encontro pessoal, você está o quê? Tendo intimidade com Ele, né? Aí Jesus veio e diz assim, renuncia. Aí o que tu tens que renunciar? A bebida. Ai, não. O que mais? O adultério. O que mais? As drogas. O que mais? Jesus te convida a esta renúncia. Ao refrigerante. Então, meus amados, Jesus aqui, ele não tem vergonha do pecado, tá? Que fique claro, Jesus não se envergonha com o nosso pecado. As pessoas confundem as coisas. Nós temos que aprender a julgar menos. Aqui a palavra está dizendo para nós temos que condenar, né? Condenar o pecado. Condene o pecado, né? Não o pecador. Condene o pecado. E tem muita gente aí que condena o pecador e diz que vai pro fogo do inferno. Não, calma aí, meu. Dá uma chance. É uma ovelha perdida, né? Dá uma chance pro teu próximo. Cadê a tua misericórdia? Olha só, não, misericórdia, mas não é aquela misericórdia de passar a mão na cabeça, sabe? Não é essa misericórdia, não. É outro tipo de misericórdia, tá bom? Então, meus amados, eu convido você a leitura em Romanos 14, versículos 7 e 12. Amém? Ninguém dentre vós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu, ressuscitou, exatamente para isso, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. E tu, por que julgas o teu irmão, né? Ou mesmo por que desprezas o teu irmão? Pois é, diante do tribunal de Deus, que todos compareceremos. Com efeito está escrito, por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua glorificará a Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ou seja, não condene as pessoas, porque só Deus pode condenar as pessoas. Só Deus. Ponha na tua cabeça aqui, a palavra está dizendo, só Deus pode condenar as pessoas. Geralmente, eu sempre digo, e aconteceu comigo, né? Eu vi de frente isso que eu vou falar, tá? Eu vi de frente. Por isso que eu botei essa frase. Não condene as pessoas. Geralmente, quem condena os outros é um soberbo, né? É um soberbo. Aqui o Evangelho está dizendo aqui, se você conseguir... eu entendi dessa forma. O soberbo, ele faz de conta que erra. Não, que não erra, perdão. O soberbo faz de conta que não erra. Ele dissimula para ele mesmo
os próprios pecados e condena a todos ao fogo do inferno. É muita cara de pau. Tá cheio, ó. Olha, isso é muito perigoso, meu amado. Muito perigoso. Deus, ele deixa as 99, não é nem a da 99 ovelhas. Eu chamo de 99 fãs de Jesus. E vai atrás do pecador, porque o pecador, quando ele atende o chamado de Jesus, ele vira o melhor amigo de Jesus. Olha eu aqui, eu era um pecador danado, sou apaixonado por ele hoje. De vez em quando a gente tem né, é normal, mas eu não largo mais. O meu encontro pessoal foi muito sério. Eu não consigo mais. Eu não consigo mais me desvincular dele. É o tempo todo eu tô aqui, sabe? O tempo todo eu tento ser instrumento de Deus, sabe? O tempo todo eu tento botar amor na minha vida, sabe? Eu tento amar o pecador, porque eu deixei um pouco o status de ser um pecador, né? Então eu tento amar aquele que eu já fui, né? O doente da família. Eu tento amar os outros, assim, mas eu ainda continuo doente. E Jesus continua me amando, né? Porque Jesus é um pecador, ama o doente também. Amém? Então, geralmente, é o filho aquele filho que é doente, que não tem disciplina, nasceu torto, né? É aquele que tem mais atenção dos pais. Aqui está dizendo, né? Esse pecador, essa pessoa, ele precisa muito, mas muito, de muito amor, de muito afeto. Ele precisa de muita presença. Talvez o outro veio perfeito, né? Veio, como diz o caboclo, veio pronto. E tem gente que não veio pronto, né? Veio cheio de problemas, né? Deus, ele busca, sabe, a ovelha perdida e se alegra quando ele encontra aquela ovelha que de fato quer sofrer a metanoia, como eu digo, né? Sofrer a mudança, né? Que tem ovelha que é danada, Jesus vai, mas ela não quer, não tem jeito. Quando a ovelha não quer, é um problema também, né? A gente tem que levar isso em consideração, que tem vezes que Jesus vai atrás da ovelha, a ovelha não quer, né? Então, Deus não usa, ele resgata, né? Na verdade, Deus não acusa, eu estou bom hoje, Deus não acusa, ele resgata, né? Então, para encerrar, já estou com 13 minutos, o céu se alegra. Se alegra com o quê? O que o céu se alegra? Com arrependimento de coração. Olha aí. Nós temos que ter um arrependimento sincero. Aí o céu se alegra com você, meu amado. Até o Xiririg reconheceu, né? Então, meu amado, você pecador que nem eu, se arrependa de coração. Se entrega para Deus. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.